Olá, mulher! Como que você tá? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode emagrecer e perder barriga na menopausa de uma forma rápida. Ontem eu recebi uma pergunta na minha caixinha lá no Instagram, inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, lucasrajão.nutri. Vou deixar aqui na descrição o link também. E nessa caixinha a pergunta era a seguinte: estou na menopausa, tenho 56 anos e não consigo perder barriga. E não sou sedentária. Isso me trouxe uma ideia de fazer esse conteúdo. Porque eu vejo que muitas mulheres nessa situação, ou quando estão chegando, né, na menopausa, elas começam a achar que elas ficam à mercê da idade, né, desse cenário da menopausa e que elas não vão conseguir mais emagrecer ou que se torna muito mais difícil, enfim. Então foi por isso que eu resolvi fazer esse conteúdo, tá? Nesse conteúdo aqui, vamos lá, você vai aprender como que você vai emagrecer e perder a barriga de uma forma rápida, estando na menopausa, os erros que você deve evitar, tratamento hormonal ou natural, qual é o melhor? Né? Isso aqui é uma dúvida que muitas têm, provavelmente você possa ter. Nem todas querem usar hormônios, né, quando estão na menopausa, e aí buscam, né, uma forma natural, outras já estão mais abertas, mas ainda tem dúvida. A gente vai falar sobre isso. E quais são os melhores alimentos a serem consumidos. Então, o meu objetivo com esse vídeo aqui é mostrar para você que você não está à mercê da idade ou das alterações hormonais que a menopausa traz na sua vida, no seu corpo, tá? E que você sim pode emagrecer, você pode ter um corpo magro, sem barriga, com saúde, mesmo na menopausa ou depois da menopausa, tá bom? E por que que eu falo isso? Porque ai caramba, já me esqueci de apresentar. Já estou levando em conta aqui que a gente se conhece há anos, né? E que você sabe quem eu sou. Bom, me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e saúde intestinal. E aqui no meu perfil, tanto do YouTube quanto do Instagram, eu ajudo você a emagrecer até 10 quilos, desinflamando o seu intestino em 2 meses, tá? Então, por que que eu posso te concretizar isso? Porque eu já cuidei de, caramba, centenas de mulheres que estavam na menopausa ou que estavam prestes a chegar na menopausa. E, inclusive, eu quis trazer aqui, né, uma delas para você ver que é possível. Essa aqui é a Luciane. Ela tem 60 anos e olha só como que ela estava e como ela depois ficou, tá? Quando começou a fazer o que eu vou te ensinar aqui. Então, o objetivo dessa live é esse: é te trazer uma luz no fim do túnel. Existe sim uma forma, você não está à mercê disso e você pode mudar isso a partir de agora, tá bom? Bom, e aí, ontem, né, quando então eu recebi essa caixinha e resolvi começar a desenvolver esse conteúdo, eu fui atrás de estudos, né, para me embasar mais no que eu vou trazer para você. E aí uma coisa me chamou a atenção, que foi essa tira que eu encontrei em um dos estudos que eu estava lendo, que foi o seguinte, olha só, ele fala assim, ó, as taxas de sobrepeso e obesidade são particularmente altas entre as mulheres em idade perimenopausa, ou seja, que estão antes da menopausa, né, que estão ali na fase do climatério ou na pré-menopausa, podemos considerar essa idade de torno de 40, 45, tá? Em 70%. Olha só, 70% das mulheres hoje que estão com um nível de sobrepeso e obesidade, elas se encontram antes da menopausa. E aí ele continua falando o seguinte, ó, essa prevalência atinge o seu pico em 76% durante a transição para a menopausa. Ou seja, existe um pico de 76% de mulheres, existe um aumento de 6% de mulheres quando elas estão na transição. Em nenhum momento, em nenhum momento, esse número ele começa baixo e explode porque foi na menopausa que aconteceu. Olha só que interessante. Isso me chamou muito a atenção. Isso me chamou muita atenção. Inclusive, ele fala assim, ó, mas, olha só isso aqui, presta atenção, ó, mas diminuiu após os 75 anos.
sugerindo que o aumento do sobrepeso e obesidade ocorre de uma forma pronunciada durante a fase da pré-menopausa. Mulher, é sério, vem comigo. Vem comigo porque eu quero trazer uma coisa para você. O que isso aqui está nos trazendo? Está trazendo que o grande problema acontece antes. Ele acontece no momento que o seu corpo, teoricamente, está a todo vapor. Os seus hormônios ainda continuam em alta, o seu metabolismo, teoricamente, não tem uma influência da idade. Ou seja, isso aqui revela para a gente que não é a menopausa o problema. Não é as alterações propriamente ditas responsáveis por fazer você acabar tendo, de fato, esse sobrepeso. E a gente vai entrar aqui no cenário da menopausa para você entender o que acontece, como que, a partir disso, é importante você começar a mudar o seu estilo de vida, a forma que você se alimenta, ter devidos cuidados, e você vai ver que, de fato, existe uma alteração, mas não é isso. Porque senão a gente veria essa relação completamente diferente. Não seria uma margem de 70% antes. Seria uma margem durante. Né? Essa margem que eu estou falando é a porcentagem de mulheres com sobrepeso e obesidade. Então, isso aqui já traz esse destacamento que eu quero, que é o meu objetivo para você, de você ter a total clareza, a total, não posso dizer a palavra, caramba, não é liberdade, mas convicção, a total convicção de que você consegue e que você não está à mercê da menopausa, tá? Então, assim, ó, a partir disso, a gente já entra aqui nos aspectos dos erros. Quais são os grandes erros que talvez você já tenha cometido, tá? Eu acredito que sim, porque você já tentou emagrecer, que você deve evitar. Fazer dietas malucas. Esquece isso aqui. E você vai entender o porquê, tá? De uma forma mais detalhada. Eu vou trazer aqui uma superficialidade que você já vivenciou. Tomar hormônios. E quando eu falo tomar hormônios aqui, eu estou falando simplesmente tomar hormônios porque você ouviu que tem que tomar hormônios. E você passa a tomar hormônios, só que você não muda os seus comportamentos. Ou seja, você não muda as principais coisas que precisam ser mudadas para você ter um resultado diferente. Ou seja, só tomar hormônios não vai mudar em nada. Isso a gente vê com exemplos de outras mulheres. Várias mulheres que chegam na menopausa, tomam hormônios e não melhoram. Não tem efeitos, não tem os efeitos esperados. Até que algumas têm, mas tem outras que não. Então, isso aqui a gente tem uma dualidade. Cara, por que uma funciona e outra não funciona? E aí a gente vai entender isso. Tá? E fazer exercício de qualquer jeito. O que eu quero dizer com isso? Fazer exercício de qualquer jeito, eu tenho que me exercitar. Inclusive, os estudos hoje mostram que você precisa se exercitar, porque e a gente novamente vai ver isso aqui, eu só estou antecipando, mas eles mostram que o principal fator que conduz uma mulher que está ali na menopausa a começar a ter um ganho de peso não é uma questão hormonal, mas é uma questão do próprio envelhecimento. Então, o nosso corpo ele vai envelhecendo e automaticamente, se a gente não faz nada para combater esse envelhecimento ou para diminuir, né, as consequências desse envelhecimento, acaba que a gente perde capacidade. Então, a gente vai literalmente atrofiando. Em outras palavras, a gente vai perdendo a nossa capacidade de fazer as coisas mais básicas. E a gente consegue ver isso claramente nas pessoas mais idosas. Elas vão perdendo a capacidade de andar, né? Elas vão perdendo essa postura, elas vão ficando curvadas, elas vão definhando. O corpo ele vai definhando, porque a gente está envelhecendo. Então, com o envelhecimento, né, a gente vai perdendo essa capacidade e automaticamente a gente diminui o nosso gasto calórico. E é sobre diminuir o gasto calórico, o seu corpo ele vai diminuindo, né? Essa necessidade calórica vai ficando cada vez mais baixa, porque ele não gasta tanto. O processo de envelhecimento é isso, a gente vai morrendo, literalmente. E aí você engorda, porque o que está entrando não muda.
O que está entrando continua alto, continua excedente. Não tem nada a ver com hormônios. Então, os estudos hoje falam, ó, exercício é fundamental. Só que qual é o problema? Quando você está querendo emagrecer, você sai fazendo exercício de qualquer jeito. Você está ali sedentária e você já quer começar a fazer uma academia. Você está sedentária e você já quer correr. Você está sedentária e você já quer fazer exercício todos os dias. Então, fazer o exercício de qualquer jeito é um erro. Porque você sabe que você vai ter várias consequências dessa forma errada de executar, que vai fazer você sentir mais dor, que vai fazer você, enfim, ter possivelmente uma lesão, que vai fazer você ficar desanimada, porque você vai ter muito mais desconforto, dores, do que propriamente os benefícios. E quando você não vê o teu corpo mudar, quando você não vê a balança diminuir, você desanima e você para. Porque o esforço, ele é muito grande e o resultado é muito pequeno. Tá? Então, isso aqui tem que ficar claro. Você tem que entender hoje que é o seguinte: você está num cenário, e eu falo isso para todas as minhas pacientes, você está num cenário que exige um cuidado diferente. Agora é outra coisa que você precisa em 1 minuto, porque há um barulho aqui, eu quero que atrapalhe o mínimo. Talvez vai até sair aí um ruídozinho, mas eu não vou parar, vamos nessa. É ao vivo, literalmente, é que não tem edição. Mas então, assim, você tem que entender que você está num cenário completamente diferente. O seu corpo, ele exige uma atenção diferente e não dá mais para você ficar cometendo esses erros. Não dá para você ficar fazendo as coisas que você fazia quando você tinha 30 anos. É um outro momento. É uma outra forma de lidar com isso. Tá? E aí, a partir daqui, a gente entra aqui para você entender mais sobre o cenário da menopausa. Tá? Como que é esse cenário? O que acontece? Talvez você saiba, talvez não. E eu preciso garantir que a gente fique na mesma linha, porque para eu falar para você como que você vai emagrecer e perder a barriga de uma forma rápida, tá? E você vai entender o que é esse rápido. Eu não estou aqui querendo passar de uma coisa milagrosa, não, longe de mim, eu não sou essa pessoa, eu não acredito em milagre, eu não acredito que você vai já emagrecer de uma hora para outra, mas o rápido que eu trago é com relação ao que eu vou te passar, o passo a passo. E quando você segue esse passo a passo, tudo se torna mais rápido, comparado quando você está fazendo algo errado, ou quando você não está tendo um passo a passo, entende? Então, entender isso é importante, até para que você possa ter mais facilidade de implementar o que eu vou falar. É muito diferente de quando você sabe o porquê que você está fazendo aquilo, você sabe o que você está passando, e quando você não sabe. Então, uma das coisas que eu defendo é, se você não obter conhecimento sobre aquilo que você está querendo atingir, você sempre vai ficar à mercê do que as promessas que as pessoas te fazem aí na internet. Sobre os produtos milagrosos que são vendidos e fazendo promessas, e aí você vai e acredita, porque você não entende. E o meu papel aqui, como um profissional da saúde, além de te falar as melhores práticas, é também te ensinar. Eu acredito muito no ensino, tá? Então, o que acontece? E aí eu vou trazer aqui de uma forma bem simplificada para você entender. Quando você chega na menopausa, você tem uma diminuição hormonal, você provavelmente sabe disso, né? E essa alteração hormonal, ela já começa a fazer com que o seu corpo ele reaja de uma forma diferente. Então, você passa a ter, por exemplo, uma maior resistência à insulina. Isso aqui tá querendo dizer o quê? Você tem aquela pré-diabetes. Já ouviu falar nisso? Talvez você esteja nessa condição. Pois é, isso aqui acontece, e aí eu estou falando só do cenário, não estou levando em consideração o que vem da sua alimentação, tá? Eu estou falando apenas de como que vai um corpo se responder a partir desse cenário da menopausa. Então, você já começa a ter uma maior prevalência de ter uma resistência à insulina ou pré-diabetes. E o que é isso, Lucas? É quando o seu corpo ele não consegue lidar muito bem com o carboidrato que você está comendo. Ou seja, quando você come o carboidrato, né, de uma forma descontrolada, e eu vou dizer descontrolada no sentido de você não saber o quanto você está comendo, você não está tendo umas escolhas mais coerentes com a qualidade do carboidrato que você está comendo, as chances são que você vai utilizar aquele carboidrato que é uma glicose, que é energia, de uma forma ineficiente. Então, seu corpo ele pega aquilo que você está consumindo, aquela energia que você está consumindo, e ele não consegue utilizar de uma forma eficiente. Então, ele faz o quê? Ele estoca.
Por isso que muitas pessoas falam que carboidrato engorda. Na verdade, não engorda. A verdade é que, dependendo de como esteja o seu corpo, ele vai te engordar a partir do momento que você não saiba o que você está fazendo. A partir do momento que você não tem o mínimo controle, você não tem o mínimo de esclarecimento sobre como utilizar aquele carboidrato. Então, a partir disso, você começa a entrar numa maior capacidade de acumular mais gordura. E aí, quando você acumula mais gordura, você vai ter um impacto, por exemplo, nas suas taxas de colesterol. Porque agora que você tem mais gordura, colesterol é gordura, tá? Vem, né? Provém da gordura. Então, você começa a ter mais colesterol por causa desse aumento e, automaticamente, você passa a ter maiores chances de desenvolver problemas cardiovasculares. Então, esse aqui é um cenário, tá? Ó, eu tenho uma diminuição do hormônio, o meu corpo ele não fica tão eficiente em processar o carboidrato, a energia que eu estou comendo, eu tenho maior tendência de acumular gordura, eu vou ter uma alteração no meu colesterol e começo, a partir disso, a ter problemas, maiores chances de desenvolver problemas cardiovasculares, tá? Como eu falei anteriormente, existe, né, esse ganho de peso que vem na menopausa, ele é recorrente do envelhecimento, por conta de uma diminuição do gasto de energia. E não tem relação nenhuma com uma queda hormonal. Muitas mulheres acham isso, né? Ah, eu estou na menopausa, meu metabolismo está lento, eu tenho tireoide, né? Tem mulheres que falam tireoide, na verdade é um hipotireoidismo, e aí eu não estou conseguindo emagrecer, o meu metabolismo parece uma tartaruga. E a verdade é que não tem a ver com hormônio, tá? Não tem a ver. É você que talvez não esteja ativando o seu corpo de uma forma adequada. Entra naquele erro, né? É fazer demais e acabar depois parando. Então você na sua visão, você está fazendo muito, mas depois você para e esse gasto diminui. Ó, a menopausa, ela está associada ao aumento do tecido adiposo subcutâneo. O que, que é isso? Que fica entre a pele e o músculo, e visceral abdominal. Então, quando você entra na menopausa, por conta dessa queda hormonal, você tem mais facilidade de acumular gordura debaixo da pele. Então, você começa a ter um acúmulo de gordura maior sobre todo o seu corpo e também, principalmente na parte abdominal. E talvez você tenha notado isso, né? Quando você entrou na menopausa, você percebeu que, caramba, você começou a ganhar gordura em várias regiões, principalmente a barriga. Cara, a barriga começou a aumentar muito e eu não sei o porquê, né? Por causa dessa queda hormonal. Então você vai ter a tendência de acumular mais gordura nessas regiões, certo? E é extremamente importante que isso aqui só acontece, ou seja, o aumento de gordura só acontece se eu permitir. E é muito importante, eu estou trazendo o cenário da menopausa para você entender o seguinte, ó, é isso aqui que eu vou lidar. É isso aqui que vai acontecer se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Porque, vamos lembrar lá do início, 76% das mulheres que estão sobrepeso ou obesidade, elas estão antes da menopausa. Então, se elas continuarem, vai piorar. E eu estou levando em conta que você é uma dessas mulheres. Então, entender isso aqui é um sinal que fala assim para você, ó, se você não mudar, tudo isso vai ficar pior. O que você quer a partir de agora? Esse é o cenário. E você tem a escolha, de ir por esse caminho ou ir por outro caminho. Ir por outro caminho, tá? E aí, a gente entra aqui, então, em fatores, olha só, fatores que colaboram para o ganho de peso. Transtorno alimentar, e aí a gente vem falar de compulsão, a gente vem falar comportamento de busca por comida à noite. Não, isso aqui é comportamento de busca por comida, ou então é aquele tipo de comportamento que toda hora está buscando comida, tá? Às vezes é uma questão emocional, enfim, é um comportamento de busca por comida a todo momento. E a síndrome da alimentação noturna. Isso aqui é muito comum também. Tem muitas mulheres que têm esse tipo de comportamento, né, que é uma síndrome da alimentação noturna, que é comer à noite. Tem mulheres que acordam de noite para comer, enfim, transtorno alimentar. Isso aqui, quando não é tratado, vai colaborar para você ter ganho de peso. E o outro são os medicamentos. Então, tem muitas mulheres, e talvez você possa ser uma delas, que toma remédios psicotrópicos, né, para uma ansiedade ou para uma depressão, toma remédio para dormir, toma beta-bloqueadores. Então, o uso de medicamentos é também um grande elemento que leva você a ter um ganho de peso. Tá? E isso aqui mostra o quê? Isso aqui mostra o quê? A necessidade
de você começar a mudar para isso aqui deixar de acontecer. Ou então tratar se for necessário. Dependendo do grau do seu transtorno alimentar, ser tratado. Eu já vi casos de transtorno alimentar. Por exemplo, já tive transtorno alimentar, certo? Eu tive que tratar, então eu fiz psicólogo, mas eu já vi casos de transtorno alimentar que era simplesmente por uma questão de não saber como se alimentar. Estava lá cometendo esses erros, fazendo dietas malucas, restringindo alimento porque acreditava que se comer ia engordar, e aí fazia exercício demais. Eu já fui essa pessoa de fazer exercício demais e fazer dietas malucas, tá? E, cara, não resolvia. Não resolvia. Mas depois que começou a seguir uma alimentação, inclusive eu, né, junto com o tratamento, comecei a aplicar isso aqui que eu vou te ensinar, e eu já atendi várias pacientes que também tinham transtornos, e depois que começaram a se alimentar dessa maneira, elas tiveram um resultado fenomenal. Então, isso que eu vou te trazer aqui pode ser um grande elemento para começar a fazer você melhorar esses dois elementos. Esses dois fatores que hoje contribuem para o seu ganho de peso. Tá? E aí, tem uma coisa que muitos poucos profissionais falam, que é o quê? Que é o impacto da menopausa na sua microbiota. O que é a microbiota? É as bactérias que vivem no seu intestino. Né? Nós podemos falar da parte intestinal correlacionada com a menopausa. Isso aqui é muito pouco falado, muitas mulheres não dão atenção ao intestino, e eu posso te falar que o seu intestino vai ser o responsável, por exemplo, por permitir com que você possa regular os seus hormônios, que você possa ter um processo de emagrecimento muito mais natural, eficiente, muito mais rápido e eu falei eficiente e muito tranquilo a partir do momento que você cuida do seu intestino. E esse estudo aqui, ele mostra justamente como que a sua microbiota, ou seja, as bactérias que vivem no seu intestino, elas influenciam na capacidade do seu corpo reaproveitar os seus hormônios. Então, olha só que interessante. Quando você está na menopausa, você tem uma baixa produção hormonal, certo? Só que, ainda assim, tem uma leve produção de hormônios. E você também consegue, através da alimentação, ter determinados nutrientes que estimulam a produção desses hormônios. Tá? Além disso, você também tem, através da ativação do teu corpo, enfim, eu vou focar na parte do intestino para você entender o que acontece. Quando o seu intestino está saudável, e aí você tem uma microbiota, ou seja, um conjunto de bactérias boas, essas bactérias, elas conseguem pegar o hormônio que vai ser excretado nas fezes, porque funciona assim, ó, o seu corpo ele tem hormônio circulante, esses hormônios vão para o fígado, ele ele coloca determinadas substâncias nesse hormônio para ser levado para o intestino e ser excretado nas fezes. Só que quando esses hormônios chegam no intestino, essas bactérias elas pegam aquelas substâncias que foram colocadas no hormônio e elas tiram. A gente chama isso como que se diz? Desconjugação. Então a gente tira determinadas substâncias que iam eliminar aquelas fezes, e aí aquele hormônio ele fica livre novamente e volta para a corrente, ele volta para o fígado, e essa imagem que ela mostra isso, ó. O hormônio ele vem para aqui do fígado para o intestino, as bactérias elas pegam, tira aquela substância e jogam para o fígado de novo, e do fígado ele vai para a corrente sanguínea. Então você tem um reaproveitamento. E quando isso aqui acontece, né, se mantém dessa forma, você tem uma regulação hormonal. E você, teoricamente, não precisaria de tratamento. Né? É claro que isso vai depender de mulher para mulher, mas eu estou falando assim, até se você tiver que usar um hormônio, fazer um tratamento hormonal para regular, você vai precisar usar muito menos. Por quê? Porque o seu próprio intestino vai conseguir ter um reaproveitamento e os seus hormônios vão ficar mais equilibrados, sem que você precise aumentar a dose ou sem que você precise tomar uma dose muito alta. Então, ter um intestino saudável é o ponto central. Isso aqui é uma das coisas que ele faz, mas ele também te ajuda no teu próprio emagrecimento. Ele te ajuda a ativar mais o teu metabolismo. Ele te ajuda a equilibrar os teus hormônios de fome e saciedade, por exemplo. Então, se a gente está falando aqui, ó, que
os transtornos alimentares, eles são um grande fator que contribui para o seu ganho de peso, e se eu começo a cuidar do meu intestino, eu tenho uma regulação da minha fome e saciedade, automaticamente também tem uma melhora nos meus comportamentos alimentares. O intestino, ele tem um papel, vou até trazer aqui para mim para você prestar mais atenção. O intestino, ele tem uma ligação direta com o seu cérebro. Quando o seu intestino está saudável, ele libera hormônios do bem-estar. Na verdade, não são hormônios, são neurotransmissores. Eu não queria muito me prender a essas nomenclaturas para não ficar muito confuso para você. Vamos falar substâncias, fica mais fácil. Né? São substâncias que agem aqui no seu cérebro como um regulador emocional. Por exemplo, é a serotonina. Então, quando o seu intestino está saudável, você tem mais equilíbrio emocional. Então, se você hoje tem uma ansiedade, isso começa a melhorar. Eu tenho vários pacientes que falam, Lucas, a minha ansiedade melhorou demais. Eu tenho pacientes que estavam depressivas e elas falam, Lucas, estou me sentindo melhor. Estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo fazer aquilo. Por quê? Porque a gente ajustou o principal órgão responsável por trazer diversos efeitos no corpo, principalmente quando a gente está falando da menopausa. Então, olhar para ele, ponto. Olhar para ele é onde você tem que focar. Então, isso aqui que eu trouxe para você, né, mostrando essa parte do hormônio, é uma. Eu te falei mais duas aqui, mas existem várias coisas. Tá? E aí a gente entra aqui no que o estudo traz. Eu trouxe aqui a parte do que o estudo fala sobre a dieta e a menopausa, e logo a gente vai entrar em como que você vai resolver isso. Tá? Bom, o estudo ele diz o seguinte, ó, a dieta deve seguir diretrizes de uma dieta mista balanceada. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não há diferença no emagrecimento entre dietas de baixo teor de carboidrato com dietas de baixo teor de gorduras. Ou seja, você fazer uma low carb, ou você fazer. Deixa eu até botar aqui. Ou você fazer uma low carb, ou você fazer uma dieta baixa em gordura, não tem diferença. O que você precisa fazer é uma dieta mista, balanceada. A dieta mista quando ele quer dizer o quê? Um pouco dos dois. Tem que ter a gordura e tem que ter o carboidrato. E tem que ter a proteína. Sua dieta ela tem que ser mista, ela não tem que seguir um padrão específico de cetogênica, low carb. Não, essas coisas não fazem diferença na tua perda de peso. Todas elas vão te ajudar, porque elas seguem o único princípio do emagrecimento. Na verdade, o único não, né? O primeiro princípio que é o déficit calórico que a gente vai entrar aqui, que é o quê? Eu comer menos do que eu gasto. Todas elas vão te induzir a isso. Não existe a melhor. Só que você precisa seguir uma dieta balanceada, porque você vai conseguir se sustentar por mais tempo. Lembra que a gente falou aqui, um erro? Dietas malucas. O que são as dietas malucas? As que fazem a restrição, as que fazem as loucuras. Não dura muito tempo. E por isso que você volta a engordar. E aí, ele ainda fala mais outra coisa aqui, É importante que essa dieta seja dividida em várias porções ao dia, com conteúdo de carboidrato definido, para ajudar a limitar o efeito do aumento do açúcar no sangue. Lembra que eu falei que na menopausa você tende a ter mais tendência. Caramba, fui repetitivo. Que você tem a tendência de ter uma pré-diabetes. O que é a pré-diabetes? É quando o seu corpo ele tem dificuldade de lidar com o açúcar. Então ele fala o seguinte, tem que ser dividida, a dieta tem que ser dividida com várias porções, com conteúdo de carboidrato definido, ou seja, pegar o carboidrato e dividir em pequenas porções ao longo do dia nessas refeições para você limitar o efeito do aumento do açúcar no sangue. Porque quando você aumenta muito o açúcar no sangue, pelo seu corpo ter mais dificuldade de lidar com esse carboidrato, com esse açúcar, com essa energia, ele acaba estocando. É muito, mas se eu coloco pouco em vários, ele consegue lidar melhor com isso. Então, isso aqui é o estudo, tá? Então, isso aqui já traz algumas referências para você, algumas direções. Não adianta eu não preciso ficar fazendo low carb, não preciso ficar fazendo cetogênica, eu tenho que ter uma alimentação mista. Eu vou trazer aqui para você 3 elementos da minha metodologia que a gente aplica para desinflamar o intestino e fazer você conseguir emagrecer e perder barriga, tá? Além disso, ele fala, sua alimentação tem que ser dividida. Esse lance de comer 2 vezes ao dia, esse lance de comer 3 vezes ao dia, e eu vou te trazer a quantidade certa de refeições, tá? Pautado no meu método, no que eu acho que é o melhor, e você vai saber. Mas só para você entender esses conceitos. E aí ele fala também de ingestão de líquido. Olha só que interessante. Quantos litros de água você está tomando hoje?
Isso aqui é importante. Olha o que ele fala, ó. A água tem um papel importante na regulação do equilíbrio térmico, ou seja, na temperatura, na desintoxicação, olha só que interessante, na manutenção do funcionamento adequado do trato gastrointestinal. Ou seja, a água, ela também ajuda na questão do intestino. Se você está constipada, por exemplo, você está bebendo pouca água. É uma das coisas, tá? É uma das coisas, não é a única, mas você pode estar bebendo pouca água. Ele ajuda a regular sua temperatura, ajuda na desintoxicação do corpo. E no turgor da pele. Olha só, a água hidrata a pele. Então, existe uma ingestão diária adequada, tá? Que vai ser responsável por transportar nutrientes e oxigênio. Se você não bebe água direito, você não tem um bom transporte de nutrientes, ou seja, não adianta você ficar comendo saudável, porque você não vai estar gerando, você não vai estar levando essa nutrição para as áreas que você precisa levar, e o oxigênio também. Então, existe uma quantidade aqui ideal que ele fala, ó, 33 ml por quilo. Eu gosto de arredondar isso aqui para 40. Então, se você é uma mulher que pesa 80 quilos, se a gente for botar nessa conta aqui, você vai ter que beber 2 litros e 600 todos os dias. Eu gosto de colocar um pouco mais para cima para aumentar a diurese, né? Para fazer você eliminar mais líquido. Então, a gente está falando de 80 quilos vezes 40, você vai ter que consumir 3 litros e 200 de água. Quantos litros você toma? Fala aqui nos comentários para mim quantos litros você está tomando hoje. Bom, então como que funciona esse processo para você emagrecer e perder barriga na menopausa de uma forma natural e rápida? Bom, dentro do meu método, eu trabalho 3 elementos aqui principais, tá? Eu considero que é necessário a gente olhar para o lado emocional, comportamental, a forma que eu lido com os alimentos, alimentação e o intestino. Hoje, eu vou falar para você só dos 2 pilares, que é a alimentação e intestino. A gente depois faz uma live só da parte emocional. Hoje a gente vai falar só da alimentação e intestino. Então, eu defendo três elementos, tá? Combinação dos alimentos, controle das quantidades e o fracionamento dessas refeições, tá? E aí, quando a gente entra na combinação, eu quero que você anote algumas direções que eu vou te dar com relação a isso. Primeiramente, evitar açúcar simples ou qualquer outro tipo de alimento que contenha esses açúcares, tá? Então, isso aqui é uma coisa que você tem que evitar a qualquer custo. E não sou eu que estou falando, é a ciência. Porque isso aqui desregula todo o teu organismo e inflama o teu intestino. Então, isso aqui é o primeiro passo. Primeiro passo, começar a evitar o consumo de açúcar branco, né? Então, se você toma café com açúcar, isso é a primeira coisa que você tem que evitar, porque isso não está te ajudando. E aí a gente tem que lembrar do cenário da menopausa. E aí você entender, cara, existem 2 caminhos. Se eu ficar consumindo açúcar, eu estou escolhendo por esse caminho. Olha só o que vai acontecer. Eu só estou te dando aqui a orientação e você decide se você quer seguir um caminho ou outro. Existe uma necessidade de consumir proteína, e aí aqui a gente fala de um consumo de 0,8 a 1,2 gramas por quilo. Então você vai pegar esse valor, então vamos botar aqui, ó, vamos pegar 1,2. Se você pesa 80 quilos vezes 1,2, você tem que consumir em torno de 96 gramas de proteína. Vamos arredondar para 100. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo, tá? 100 gramas de proteína. Quanto você está comendo? Você sabe? Tem noção? Provavelmente não, né? Aí a gente vai entrar na parte do controle. Se você não tem noção, provavelmente isso aqui está pecando. E é por isso que você está ficando flácida. É por isso que você não tem massa muscular, porque a sua ingestão de proteína está baixa. Você não sabe? Nutrientes essenciais. Olha só, uma nutrição mais específica. Ó. É necessário ter uma ingestão de cálcio, vitamina D, vitamina C e vitaminas do complexo B. Isso aqui é necessário. Só que eu preciso fazer um adendo. Se o seu intestino não tiver saudável, ele não consegue absorver os nutrientes. Então não adianta, por exemplo, você ficar tomando suplemento se o teu intestino está inflamado, se o teu intestino está desequilibrado. Então, muitas das vezes, você pode estar com uma deficiência de algumas vitaminas porque o seu intestino não está dando conta de absorver. Olha só que interessante. Talvez você não soubesse disso. Mas ele fala, ó, isso aqui eu preciso. Por isso que eu tenho que combinar os alimentos da forma correta, para que eu extraia o máximo da nutrição. Gordura, né? Isso aqui ele está falando de gordura, ácidos graxos, é o que tem na gordura. Então ele fala aqui do ômega 3. Eu estou trazendo
algumas coisas que o estudo trouxe, tá? E complementando dentro desses 3 pilares que a gente trabalha dentro do meu método DDR intestinal. Isso aqui, por exemplo, é uma suplementação que eu passo para as minhas pacientes, ômega 3, tá? Tudo isso aqui é trabalhado dentro do método. Eu só estou trazendo aqui o que o estudo também traz de orientação, certo? Evitar bebidas açucaradas e álcool, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente sabe, né? Assim como o açúcar, são coisas que não agregam para a gente. E o que eu estou trazendo aqui, mulher, é o seguinte, ó, evitar isso e o álcool, isso não é para levar para que você nunca mais vai poder. Não é isso. Mas é começar uma mudança no estilo de vida. Isso tem que ser uma coisa assim que não é frequente, é às vezes. Você beber uma taça de vinho, né? Você comer um doce, é às vezes não descontrolado como geralmente é, tá? Ó, ingestão de frutas e vegetais. Isso aqui é extremamente importante. Trabalho muito dentro do método. Então ele fala que, ó, 5 porções por dia, que é o que eu oriento. Por exemplo, fruta, a gente trabalha com 5 frutas mais ou menos ao dia, né? E aí, ó, 3 a 4 porções de vegetais e 1 a 2 porções de fruta. Isso aqui é o que a gente trabalha mesmo, né? Eu já faço exatamente isso, porque eu acredito muito no poder da nutrição. Então, vegetal e frutas são coisas que a gente trabalha muito. Ó, carne vermelha e processada, outra coisa que tem que ficar ligada, ó, consumir com moderação. 350 a 500 gramas de carne. Isso aqui dá mais ou menos de 3 a 4 vezes por semana. Se a gente for falar que você come 100 gramas, né, no almoço, numa refeição só do dia, tem gente, pode ser você também, que come carne no almoço e no jantar, todo dia. Extrapola. Isso traz um prejuízo, tá? E aí você tem que comer mais o que, ó? Peixes, ovos, laticínios, grãos, leguminosas, frango entra aqui também. E gorduras. Olha só, gorduras. Limitar o consumo de gorduras saturadas. O que é gorduras saturadas, Lucas? Manteiga, principalmente óleo de coco, é uma gordura saturada. Olha só quais óleos que ele fala aqui, ó. Azeite e óleo de girassóis são os recomendados para cozinhar e temperar. Então, você usa azeite ou óleo de girassol para grelhar o frango, né, para grelhar uma cebola, para fritar uma cebola, dá para usar tanto óleo de girassol quanto o azeite de oliva. E para você comer, na hora de botar ali e temperar, você pode usar o azeite. Mas se você quiser, pode ser o óleo de girassol também. O próprio estudo está mostrando. Então, isso aqui entra na parte das combinações, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no final recomendado para você, que é um vídeo onde eu entro mais sobre os melhores alimentos detalhados, onde eu dou, inclusive, exemplos, as combinações e tudo mais, tá? Assista para você ter mais uma ideia e pegar exemplos, mas aqui eu queria trazer para você o que é de fato essencial dentro da parte da alimentação. Então, aqui a gente pode falar o quê? Ó, da proteína, então, melhores alimentos, frango, peixe, ovo, os laticínios que têm proteína, isso aqui é essencial. Vitaminas e os nutrientes essenciais, vitamina D, vitamina C, complexo B, mas lembrando que o seu intestino tem que estar saudável, tá? Ômega 3, evitar as bebidas, ó, frutas e vegetais. Isso tem que ter bastante, pelo menos aí, ó, 500 gramas de cada um por dia, tá? Cuidar do consumo de carne vermelha, isso é um problema para você se você ceder, e também cuidar das gorduras, trabalhar mais com azeite e óleo de girassol. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é sobre controle de quantidade. Mulher, você tem um determinado consumo, você precisa de um determinado consumo. Você não pode comer só pela tua intuição, ou pela tua fome, pela tua falta de fome. Não, você tem que fazer isso. É igual dinheiro. Você tem um ganho e você tem um custo. Você controla isso e no final você vai ter dinheiro sobrando ou você não vai ter nenhuma dívida. Você vai pagar tudo. Mas se você quiser economizar dinheiro, você vai ter que controlar o que entra e o que sai. Então, aqui, a gente trabalha dentro de uma margem de caloria. Então, aqui ele está falando que, ó, você vai consumir 25 calorias, na verdade, essa é a conta, né? Vamos botar aqui, ó, 28 quilos vezes 25 calorias. Vai dar o quê? Vamos botar aqui, 25 vezes 80. 2.000 calorias. Essa aqui é o teu consumo. Você vai precisar tirar entre 500 a 700 calorias. Então, vou botar aqui, ó, diminuir 500 a 700 calorias, que vai dar, vamos lá, vai dar em torno de 1.300. Vamos botar 700? 1.300. Você tem que consumir isso aqui, ó.
Se você pesa 80 quilos, o teu consumo hoje precisa ser 1.300 calorias para você conseguir emagrecer, tá? Isso é o que a gente vê pela ciência e é o que eu faço com os meus pacientes. Inclusive, esse aqui é a quantidade mais ou menos que fica a dieta. Geralmente, 1.200, 1.300, vai depender do peso. Parar de beliscar é uma forma de você começar a controlar essas quantidades, tá? Isso aqui é muito comum. E controlar os alimentos que são consumidos. Então, assim, você controla hoje o que você come? Você sabe quanto de arroz você está comendo? Talvez você vai me falar, Lucas, eu como 2 colheres, 3 colheres. Vamos ser mais preciso? Vamos começar a pesar essa alimentação? Saber o quanto eu estou comendo de arroz? Isso é importante. Quanto eu estou comendo de frango? A gente viu lá que precisa ser de, no mínimo, 1,2 gramas de proteína. Você precisa consumir, se você tem 80 quilos, no mínimo 100 gramas de proteína. Você sabe quanto você está comendo de proteína? Só para você ter uma noção, 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína. Será que você está comendo 100 gramas? Ou não? Só vai saber disso quando você controla. Por isso que é importante. E uma coisa que eu defendo dentro do meu método é pesar os alimentos. Não acredito nesse lance de não controlar. Se você controla pela mão, essa medida caseira, você está muito no relativo, né? Pode ser, pode não ser. Pode estar comendo a quantidade, pode não estar. Isso reflete na balança, isso reflete no resultado. Dentro do método, por exemplo, a gente trabalha o quê? 2 meses eliminar 10 quilos. É certo. Tem que seguir isso aqui que eu trago. Então, se você quer perder 10 quilos em 2 meses, dá para fazer, mas tem que controlar. E é justamente porque você controla que você consegue. Porque a gente trabalha com uma ingestão calórica, controlando os alimentos e, claro, fazendo todo o processo de combinação para a gente desinflamar o intestino. Tá? E aí entra aqui o terceiro pilar da alimentação, né? Isso lembrando que esses 3 elementos aqui da alimentação é justamente para desinflamar o intestino. Porque com o intestino desinflamado, tudo que eu te falei acontece. Você perde barriga, você perde gordura, gordura inclusive visceral. Então, se você tem gordura no fígado, isso começa a diminuir, né? Você começa a regular os seus hormônios, enfim, tudo que a gente trouxe aqui nesse conteúdo. E o fracionamento é o quê? Essa é a quantidade que eu considero a ideal. Comer 5 vezes ao dia. Café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E comer em pirâmide. O que é comer em pirâmide? É você começar o dia comendo mais e terminar o dia comendo menos. Por quê? Porque de manhã você tem maior necessidade de energia, porque você se movimenta muito mais. E à noite, como você já vai estar com o organismo mais lento por causa do período noturno, que o nosso corpo ele entra no estado mais lento, você vai começar a comer menos. Isso aqui, mulher, esses 3 pilares, sério, é o que você precisa hoje para você emagrecer e perder a barriga, mesmo na menopausa, de uma forma natural, só com a alimentação. Combinar os alimentos. Então, a gente precisa olhar mais para esses alimentos. Segue esses critérios que eu trouxe para você da combinação. Controle das quantidades. Comece a controlar, comece a olhar para a sua dieta. Existem vários aplicativos que você pode utilizar, né, se você quiser fazer sozinho. Inclusive, se você quiser ter um acompanhamento, se você quiser que ter um mentor, um profissional, fazendo tudo isso com você, não quer esquentar a cabeça, fazer cálculo, fazer essas coisas. Eu faço isso tudo por você, eu te entrego, você só segue. E eu vou estar junto com você. Entre para o DDR Intestinal, que é o meu projeto, né, que vai te ajudar a emagrecer até 10 quilos desinflamando seu intestino em 2 meses. O link do WhatsApp está aqui embaixo, para você ter mais informações, pagamento, valores, como funciona. A minha equipe vai falar com você. Só entrar lá e falar, quero saber mais sobre esse método. E aí a gente vai lado a lado, eu lado a lado junto com você, vou construir toda a metodologia, todo passo a passo, fazer tudo para você aplicar e eu vou te ajudar nessa jornada. Mas se você quiser fazer sozinha, tem aplicativos que você vai colocar lá. 100 gramas de arroz, e ele vai te dar o cálculo de quantas calorias, do quanto de proteína você vai estar consumindo. Então, tudo você vai conseguir ter ideia através desse aplicativo. Então, se você começar a colocar essas orientações que eu trouxe aqui, fazer, né, isso diariamente, ter esses controles, ter esse dinamismo ali da tua alimentação, pronto. Eu tenho certeza que você já vai conseguir ter um grande passo. Você vai dar um grande passo. É claro que você pode ter várias dúvidas no meio, você pode ter algumas dificuldades, é normal, mas isso aqui já vai começar a te tirar da inércia, vai começar a fazer você ter alguns resultados. E aí, tendo esses resultados e aparecendo dificuldade, você pode também entrar para o DDR, caso você queira, né, acelerar mais esse resultado. Mas, enfim, como eu falei, meu objetivo é trazer para você essa clareza
e mostrar para você que você não está à mercê dessa condição hormonal, dessa fase da sua vida. Você tem um controle e você pode mudar isso, tá bom? Bom, quero te agradecer por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, já clica aí no curtir, segue meu canal, porque toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui de valor para você. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, quais assuntos você queria que eu abordasse aqui, isso vai me ajudar muito a trazer conteúdos específicos também. E nos vemos no próximo vídeo.